Olá, estou aqui para a gente lembrar um pouquinho, primeiramente, da nossa primeira aula, onde a gente viu pronomes, a gente viu artigos e preposições. Como, quando e onde utilizá-los, como reconhecê-los dentro de um texto, para assim fazer melhor a interpretação e resolver as questões. Também teremos hoje uma convidada, uma ex-aluna, que nesse bate-papo vai nos contar um pouquinho da sua experiência na prova do Enem e especialmente com o espanhol, que foi a língua estrangeira que ela escolheu para fazer essa prova. Ela foi aprovada e com as dicas que ela vai nos dar, vai ficar ainda melhor e mais tranquilo para resolvermos essa prova. Combinado? Olá, hoje estamos aqui para conversar um pouquinho com nossa convidada, que já foi participante da prova do Enem, e para saber um pouco mais sobre a experiência dela. Então, meu nome é Pietra, eu tenho 18 anos, estudante da UFOP, eu curso atualmente Serviço Social. Eu fui aluna da Maria no terceiro ano do ensino médio, no ano de 2020. Uma pena que a gente só teve um pequeno período de contato presencialmente, porque acabou vindo essa pandemia e os ensinos começaram a ser remotos, né? Mas o contato que eu tenho com o espanhol, foi o da escola, né? Somente da escola, porque eu não cheguei a fazer nenhum curso. Mas foi a língua que eu mais tive vontade de aprender. E é a língua que eu incentivo as pessoas a aprenderem porque ela é muito falada e assim, as pessoas realmente têm que aprender o espanhol, não o portunhol, né? Exatamente. E falando disso, Pietra, você acha que tem muita diferença entre esse portunhol e o espanhol? Com certeza, porque no início tudo meu era colocar no finalzinho um arroz, um trem assim, sabe? Um no final. Inventar, né, a palavra, porque não existe. Mas depois que você entende que nem tudo é cognato, que não é tipo cinema, você não vai falar cinema com sotaque no final, é outra palavra. Então, às vezes você tá falando uma coisa errada e passando vergonha, porque não é aquilo. Então, você tem que realmente aprender a língua para você valorizar ela, porque senão você tá inventando uma coisa que não existe. Exatamente. E me conta, você participou de quantos Enems? Eu fiz 3 Enems, que foram o do primeiro ano, do segundo e o terceiro, né? Foram os 3 que, a partir do momento que fica disponível pra gente fazer, é no primeiro ano do ensino médio. Então eu fiz os 3 Enems. Isso. E qual que foi assim, que te incentivou para você escolher o espanhol na prova? Então, eu tenho mais a facilidade com o espanhol, né? Então eu escolhi de imediato no primeiro ano o Enem de espanhol e falei assim, vou testar, se der certo, se eu gostar, eu continuo. Mas acabou que eu gostei demais porque a gente acaba pegando umas facilidades com as questões e eu continuei fazendo nos outros anos de espanhol. E nessas questões, você viu alguma coisa assim que, igual você falou que o portunhol e o espanhol, que é bem diferente, se você não soubesse, que isso poderia jogar em contra? Ah, com certeza, porque se você pega uma cognata e acha que aquilo realmente é aquela palavra, acaba que você se atrapalha na questão, né? Você pode confundir totalmente um texto por uma questão de uma palavra errada. Certíssimo. E deixa eu te perguntar, nessas questões, você utilizou alguma técnica, alguma coisa que você possa passar para os meninos que vão fazer agora, que possa ajudar eles a se desenvolverem melhor nas questões? Então, eu acho que uma técnica importante é você começar a ler o enunciado da questão, porque se vocês pegarem a questão do espanhol, você vai ver que ela é grande. Ela é maior do que a de inglês. Então, muitas vezes as pessoas preferem fazer inglês porque é menor. Mas aí que tá a cilada. Porque você começando a ler o enunciado, você vai saber o que exatamente aquela questão quer. Você lendo o texto, você já vai achar a resposta. Então, aí é você ir na questão e selecionando qual que é a mais certa. Mas essa, pra mim, foi a dica essencial. Porque aí eu já conseguia identificar o foco da questão. Perfeito. Então a gente pode ver, igual a gente sempre conversa, sobre a importância de ler primeiro o enunciado,
a importância de aprender as palavras que têm falsos cognatos, porque isso realmente pode atrapalhar na hora de interpretar o texto. E vemos que o portunhol e o espanhol são bem diferentes. Então, Pietra, a gente agradece muito por você estar aqui, compartilhar esse conhecimento, essa experiência. Parabéns. Obrigada. Por você estar começando essa carreira e que seja uma vida de sucesso para você. Tá, muito obrigada. E eu vou dar uma dica pro pessoal que vai fazer o Enem. Faça com muita calma, fique atento ao relógio. Lá não tem relógio, na verdade, mas vocês vão ficar atentos ao tempo, porque isso foi um dos fatores que mais me atrapalhou, porque em casa eu não fazia os exercícios com o relógio, eu fazia fazendo mesmo, sem calcular o tempo, e na hora eu me atrapalhei com o tempo, esqueci até mesmo de fazer o gabarito. Tive que fazer tudo assim, rapidez, e isso me atrapalhou muito. Então, ficar atento com o tempo e fazer com muita calma, focar na questão. É uma sala que tem muitas pessoas, então se você se distrair com as pessoas comendo, indo no banheiro, levantando, fazendo um barulho na carteira, você vai se distrair. E assim, o espanhol, as pessoas podem não valorizar tanto porque são 5 questões, mas são 5 questões essenciais, porque são pontos que você garante. E a gente está falando de uma plataforma de ingressar na faculdade que é muito competitiva. Então, assim, um ponto faz a diferença. Você garantindo uns pontinhos ali no espanhol, com certeza vai te ajudar a ingressar nessa faculdade que você almeja e que é seu sonho. Tanto que se você perguntar para muitos estudantes, eles vão falar que poderia ter entrado antes, ou que as pessoas que estavam na frente deles era por conta de um pontinho ou até menos, porque realmente todos esses pontos fazem diferença. Então, você garantir os pontos na língua espanhol, com certeza vai te ajudar. Não, perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço pela participação, pelo convite, e sempre que precisar pode me chamar. Obrigada, a gente também sempre à disposição. E agora, para terminar nossa aula de hoje, após esse bate-papo que a gente teve, não se esqueçam de anotar as dicas e não se esqueçam também da nossa tarefa de enviar até domingo, meio-dia, para concorrer à vaga do nosso curso Descomplicando o Espanhol no Enem. Então, mais uma aula, a gente termina aqui e a gente se vê na próxima.